3. Conforme previsto em regulamento, um fundo de investimento poderá cobrar a taxa de performance A. Após a cobrança do imposto de renda. B. Após a cobrança da taxa de administração e de outras despesas. C. Desde que o percentual de benchmark seja inferior a 100% de sua variação. Ou D. Desde que o ciclo mínimo de cobrança seja de 12 meses. E aí? A, B, C ou D? Qual é a alternativa correta? Perfeito. Vamos para a nossa correção, então. A alternativa correta é a alternativa B, B de Brasil. Vamos entender o seguinte, vamos analisar cada uma delas para deixar mais claro aqui para vocês. A gente está falando, né, respeitando o regulamento, aquele documento do fundo de investimento. A gente está falando sobre a taxa de performance. A taxa de performance, ela não é cobrada em todos os fundos. Ela é uma taxa que ela faz o seguinte, ela dá tipo uma premiação, uma bonificação para o gestor sempre que ele atinge ali uma determinada meta. Então, por exemplo, ele superou aquela meta, ele tem ali a autorização para cobrar a taxa de performance. É ruim, Júlia? É uma taxa, né? Não, é ótimo, porque vai fazer o gestor trabalhar para dar mais rentabilidade para aquele fundo de investimento. Então, fundo ter taxa de performance não é algo negativo, tá? Então, sempre pensar nisso também. Pensa sempre, tá? Além do ponto de vista de aprendizado, fazer a tua certificação, conquistar a tua aprovação, pensa também do ponto de vista do investidor, do ponto de vista de negociação, tá? Então, taxa de performance, ela não é algo negativo. Então, como é que ela funciona? Quando ele supera aquela determinada meta, né, que a gente chama de linha d'água, quando ele supera aquele benchmark, aquela referência, o gestor tem ali autorização para cobrar essa taxa de performance. Olha o pega aqui, tá? Por que muita gente foi na alternativa C e ela não é correta? A. Após a cobrança do imposto de renda? Não. Por quê? Geralmente a taxa de performance é cobrada em fundos de ações. Quando que acontece a cobrança do imposto de renda no fundo de ação? Quando o investidor resgata. Então eu tenho que esperar o investidor resgatar, pagar imposto para cobrar a taxa de performance? Não, porque às vezes nem tem dinheiro ali mais para você cobrar, né? Então não desconsidero. Vou pular para C. C, desde que o percentual do benchmark seja inferior. Olha a palavra-chave aqui, ó. Inferior a 100% da sua variação? Não. Seria correto se fosse superior. Lembra, para cobrar a taxa de performance tem que haver, né, a superação desse determinado benchmark, dessa meta, dessa referência. Então, ele superou a meta, ele pode cobrar. Então, a palavra aqui que anula essa alternativa, a alternativa C, é inferior. Na verdade, deveria ser superior. E a D fala o seguinte, desde que o ciclo mínimo de cobrança seja de 12 meses, não. A taxa de performance ela pode ser cobrada semestralmente. Então, a cada 6 meses. O ciclo mínimo é de 6 meses e não 12. Olha a dica sensacional aqui. Tá com dificuldade? Vá pela eliminação. Analise cada uma das alternativas, sem pressa. Você tem tempo mais do que suficiente, tá? Uma prova, como a certificação CPA 10, você tem 50 questões e você tem 2 horas para realizar o exame. Geralmente a média ali que as pessoas gastam é até 40 minutos, então vai sobrar muito tempo. Então não deixa sobrar esse tempo se você poderia estar analisando um pouquinho mais a questão, tá? Então tá com dificuldade? Vai eliminando alternativas que isso vai te dar mais clareza para você acertar a questão correta. Então, B, após a cobrança da taxa de administração e outras taxas. Por quê? A taxa de administração, por exemplo, ela é cobrada todos os dias, ela é diária. Então, todo dia cobra a taxa de administração. Então, lógico que a taxa de performance vai ser depois da taxa de administração. Perfeito? Parabéns aí para vocês, viu? Essa não é uma questão fácil, concordo completamente. E ela ainda tem, né, esse detalhezinho, esse pequeno pega ali, né, que é a questão do inferior a 100%. Então, quando a gente trabalha taxa de performance, a gente já sabe que tem a palavra benchmark ali nela. Então, você acha uma com benchmark e já corre e marca. Então, tomar cuidado. Leia, tá? Leitura é muito importante para a tua prova. Então, leia profundamente, leia mais de uma vez, separe as questões, pega a folha ali de rascunho, desmembra a questão. Tudo isso vai te dar mais clareza para você selecionar a alternativa correta.